Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Estamos estudando algumas palavras da Bíblia e hoje vamos ver a palavra comunhão. Ela vem da palavra grega koinonia, que significa compartilhar algo em comum, ter comunhão com companheirismo. É a ideia de compartilhar algo juntos. Comunhão cristã começa quando alguém tem um relacionamento correto com Deus através da fé em Jesus Cristo. 1 João 1,3 fala sobre comunhão. E é claro, o Espírito Santo está envolvido nisso também. Quando nascemos de novo, nos tornamos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. A palavra participantes vem do grego, tem a mesma raiz da palavra koinonia, e significa companheiro, alguém que compartilha. Ninguém pode estar em comunhão com Deus se não nasceu de novo. Os cristãos também têm comunhão uns com os outros. Koinonia é ter algo em comum com os outros. Em Romanos 12,13 é traduzido como compartilhar. E em Romanos 15,26 é traduzido como contribuir para os pobres, ou seja, é a ação de compartilhar o que você tem, de ajudar. Portanto, quando eu faço uma contribuição, ou quando compartilho algo que tenho, meu tempo, meus bens, minha habilidade, meu dinheiro, se eu compartilho isso com os outros irmãos, então eu estou tendo comunhão com eles. Quando as pessoas ofertam para este ministério de rádio, eles estão tendo comunhão conosco no Evangelho. Este é o significado da palavra. É uma palavra preciosa e nós devemos conhecê-la e guardá-la. Portanto, querido amigo, quando você ajuda no sustento da rádio, você está tendo comunhão conosco. Comunhão cristã é compartilhar entre os cristãos. Também inclui a confissão de nossos pecados se ofendemos os outros. Inclui a participação na ceia do Senhor. Inclui ministrar as necessidades dos outros. Tudo isso é chamado de comunhão. Portanto, você pode ver que a comunhão é extremamente prática. Temos comunhão com Deus quando oramos e lemos as Escrituras. Temos comunhão uns com os outros quando compartilhamos nossas alegrias, nossos fardos, tristezas, necessidades. Esta é a comunhão cristã e eu estou convencido, querido amigo, que esta é a experiência mais preciosa na Terra. Eu não encontrei nada neste mundo tão especial quanto a comunhão com o povo de Deus. Irmãos em Cristo que eu conheço há pouco tempo são mais próximos do que meus próprios parentes de sangue, que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É muito importante estar em comunhão. Se somos salvos, temos comunhão com Deus e podemos desfrutar da comunhão uns com os outros. Bem, agora vamos continuar o nosso estudo em Efésios, capítulo 3. É quase inacreditável que chegamos ao capítulo 3. Este é o nosso estudo de número 14 nesta série. Já tivemos 13 estudos nos 2 primeiros capítulos. Antes de começar, vamos buscar o Senhor em oração. Pai amado, agradecemos pelo que a Tua Palavra está fazendo por nós, e através de nós. Oramos para que a Tua Palavra, mais uma vez, seja uma bênção e edificação nos Teus filhos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Ó Deus, supra as nossas necessidades, nos fortaleça e console o coração daqueles que estão enfrentando dificuldades e passando por duras provas. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 3. Quando começamos um novo capítulo na Bíblia, é sempre bom gastar um tempo para assegurar que não perdemos a ideia que precedia. Lembre-se que não existem divisões de capítulo, ou melhor, não havia divisões de capítulos nas primeiras traduções da Bíblia. A divisão de capítulos e versículos foram acrescentadas mais tarde, portanto, nos originais não existe essa divisão de capítulos e versículos. Elas foram feitas pelo homem. Às vezes, a divisão em capítulos são úteis, outras vezes não. É sempre bom olhar para trás e ver o que estava dizendo antes. Às vezes há o perigo de perder a continuidade de uma ideia em particular, ou mesmo uma doutrina, quando você interrompe a leitura e seus períodos de estudo por capítulo.
Se tivermos em mente que os 3 primeiros capítulos de Efésios têm a ver com a criação e projeto da igreja, podemos ver o desenvolvimento do pensamento e a conexão ao começarmos o nosso estudo no capítulo 3. O capítulo 1 mostra a igreja sob a figura de um corpo. Versículo 23, a igreja que é o nosso corpo. No capítulo 2, a igreja é vista como um edifício. Capítulo 2, versículo 21. Portanto, você tem um corpo e um edifício. O corpo possui a vida de Cristo. O edifício é habitado pela pessoa do Espírito Santo. Na antiga aliança, antiga dispensação, Deus se encontrava com o homem em um templo transitório, especialmente projetado para este encontro. Ele se encontrava com o seu povo no tabernáculo e mais tarde no templo. Mas na nova aliança, o corpo do crente se torna o templo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? No 2º capítulo de Efésios, temos descrito este corpo sobrenatural de Cristo, o edifício construído por judeus crentes e gentios crentes. A posição do judeu e gentio no corpo é mencionado aqui como um mistério. Observe a palavra mistério. Vamos ler o capítulo 3, versículos 1 a 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. O plano e o propósito de Deus estão revelados na maravilha união de judeus e crentes e gentios crentes em Cristo, na igreja. O edifício está em processo de construção no presente. E para este projeto completo, Deus tem um propósito. O que está diante de nós aqui é o nosso lugar futuro no plano de Deus. Agora, o que significa mistério? Paulo, um judeu convertido, diz que por causa deles ele é um prisioneiro no Senhor. Versículo 1 do capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. A referência ao fato de estar preso nos leva a um lema que, para Paulo, era de grande importância. Ele era uma testemunha de Deus para os não circuncidados, os gentios, e ele sabia o que iria acontecer. Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Você percebe? Ele deve ir para os gentios e depois sofrer por apresentá-los o Evangelho. Em outras palavras, Paulo vai pagar um preço para levar a palavra de Deus aos gentios. Paulo era um judeu, depois ele nos conta de sua experiência no capítulo 22 do livro de Atos. Paulo era um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Não era um prisioneiro de Roma. Ele já havia sido preso 3 vezes e, portanto, isso não era novidade para ele. Ele era um homem que estava pronto para dar a vida a qualquer momento e em qualquer condição para obedecer a Deus. Ele não tinha medo. Paulo não estava fazendo algo tolo. Ele simplesmente estava transmitindo a mensagem de Cristo, como Deus lhe tinha dito para fazer. Ele estava pregando a verdade de Deus com compaixão e preocupação pelas pessoas que ministrava. Ele conhecia a bênção e a força que a sua comunhão com o Senhor o traria durante este ministério. Eu prefiro estar preso, mas dentro da vontade de Deus, na presença de Cristo, do que estar fora da cadeia e fora da vontade de Deus. Um ponto que não podemos esquecer é que o grande apóstolo estava na prisão porque ele havia pregado o Evangelho para os gentios. Seus compatriotas o odiavam porque ele lhes disse que os gentios tinham os mesmos privilégios que os judeus em Cristo. E os judeus não gostavam disso. Todo crente gentil deve agradecer a Deus por este corajoso missionário entre os gentios. Lembre-se que houve um tempo, nos primeiros dias da igreja, que o grande apóstolo Paulo, um judeu convertido, colocou sua vida em perigo para trazer a boa nova da salvação aos gentios. De uma forma muito especial, foram confiadas a Paulo verdades não reveladas chamadas de mistérios. Ele diz, no capítulo 3, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A palavra dispensação nos dá a ideia de mordomia. A graça de Deus havia cedido o limite de um judeu para expandir e alcançar os gentios, e Paulo estava encarregado de levar a mensagem aos gentios.
A família de Deus deve ser administrada de acordo com o plano específico de Deus e, portanto, foi uma grande honra atribuída a Paulo. Quando Deus confiou este plano para o apóstolo, ele tornou-se um administrador. Ele estava administrando algo que havia sido confiado a ele. Nesse caso, ele administrou o que Deus lhe tinha dado, levar a graça salvadora aos gentios. Querido amigo, quando Deus nos dá uma mensagem, e essa mensagem é de salvação e libertação das almas, nós estamos realizando um dever santo. Agora, há um requisito importante para quem é um administrador, um guardião, um gerente de Deus. Encontramos em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O apóstolo Pedro disse: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todo dom dado por Deus é confiança que ele deposita em nós e deve ser exercido de acordo com o plano de Deus. Paulo reconhecia a origem e a natureza da sua missão, bem como a responsabilidade de ser fiel. Eu não sei qual é o dom que Deus lhe deu. Para alguns cristãos, ele deu o dom de fazer dinheiro. Eu conheço alguns cristãos que são ricos. Eles ganham seu dinheiro honestamente. Eu agradeço a Deus por eles. Se eles ganham honestamente e administram de acordo com a Escritura, então isso é maravilhoso. Se todo o dinheiro, toda a riqueza estivesse nas mãos dos incrédulos, não estaríamos levando adiante este programa. Outras pessoas não têm o dom de fazer dinheiro, mas têm o dom da oração, o dom de testemunhar, o dom de escrever cartas. Há muitos dons que Deus dá, o dom de ajudar, que é um dom maravilhoso. Eu não sei qual é o seu dom, mas existe um requisito para você. Querido ouvinte, para que você e eu possamos exercitar o dom que Deus nos deu, nós precisamos de fidelidade. Sob quais circunstâncias Paulo recebeu esta verdade? Bem, ele diz no versículo 3, como me foi esse ministério manifestado pela revelação. Como você pode ver, uma dispensação especial havia sido preparada por Deus, e esse plano, que incluía Paulo, foi planejado na eternidade passada. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Deus tinha um plano e Paulo fazia parte deste plano muito antes dele nascer. Creio que Deus tinha um plano para mim. Eu não sabia qual era nos meus primeiros anos de vida. Eu não conhecia este plano, eu só vim a conhecer depois. Eu sinceramente creio que o que eu estou fazendo hoje, em frente a este microfone, é exercer o meu dom. Eu tenho um dom espiritual e estou tentando colocá-lo em prática. A única coisa que Deus requer de mim, no exercício do meu dom, é que eu seja fiel. E eu quero ser fiel à palavra de Deus. A cada programa eu oro para que Deus me ajude a ser fiel na administração da sua palavra através do dom que Ele me deu. Bem, Paulo chama esta revelação de mistério. Você pode ver a palavra mistério nos versículos 3 e 4. Mistério é uma verdade que até então não havia sido revelada, e somente Deus poderia revelar. A sabedoria humana nunca poderia revelar um plano de Deus. Um véu de sigilo cobria a verdade da dispensação da graça aos gentios, até Deus revelar a Paulo. E Paulo lembra que ele já tinha referido a este ministério no capítulo 1, versículo 9. Observe o versículo 3 do capítulo 3. Como antes um pouco vos escrevi. Creio que ele está se referindo ao capítulo 1, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui este tema ganha uma rápida menção. Mas no capítulo 3, por causa da importância da questão, Paulo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, irá se referir a ele de forma mais ampla. Ele sentiu que Deus o honrou muito escolhendo-o para esta divina missão especial de pregar a sua graça para os gentios. Eu me sinto assim hoje. Eu me sinto muito honrado por Deus. Creio que é um privilégio, um grande privilégio, representar o Senhor e ministrar a sua palavra. Eu não me sinto digno de fazer o que eu estou fazendo agora. Somente pela graça de Deus eu estou aqui levando adiante este ministério. Considero uma grande honra, uma grande responsabilidade, um privilégio ser chamado por Deus, e é por isso que eu tenho que ser fiel a Ele. Agora, essa revelação não foi dada a Paulo para ser apenas um fardo em seu coração, mas no versículo 4 diz, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo.
Que responsabilidade e preocupação Paulo demonstrou para os outros cristãos. Essa verdade, que agora estava em sua posse, deveria ser passada para outros. O mundo deveria saber. Não havia tempo a perder. Não deveriam apenas ler o que ele escrevia, mas também deveriam compreender. Isto é o que diz o versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Senhor, dá-nos ministros e professores de tua palavra com tamanha seriedade e fervor de espírito que não descansem até que todo ouvinte desejoso tenha um entendimento claro da mensagem de Deus. A mensagem é o mistério de Cristo. Isso significa que tudo está centrado na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo que forma o corpo de judeus, crentes e gentios. Para preparar Paulo para este ministério, Deus deu esta revelação sobrenatural e agora Paulo não vai descansar até que os homens o ouçam e compreendam o significado. Sabe, quando eu me preparo para ministrar a palavra de Deus, a minha oração é que Deus me ajude a compreender a Bíblia para ser capaz de ajudar os outros a compreendê-la. Eu não estou aqui simplesmente para falar. Eu quero comunicar a verdade de tal forma que seja bênção para os corações dos meus ouvintes, mas também para o meu coração. Esta é uma das minhas orações diárias. Queridos amigos, não podemos permitir que nada atrapalhe a obra de Deus. Devemos estar conscientes do fato de que somos servos de Deus, fazendo a obra do Senhor, e que deve ser da maneira que Deus deseja. Já preguei coisas que eu não compreendia, e se alguém tivesse me perguntado após uma mensagem, me explique isso, eu teria gaguejado, engolido a seco e daria um jeito de me esquivar. Mas quando Paulo pregava e escrevia, ele fazia isso divinamente inspirado, compreendendo o tema discutido, e tinha o direito de ser ouvido. Eu quero ser esse tipo de ministro. Eu quero me preparar e estudar, compreender o que Deus está dizendo e então comunicar aos outros. Agora Paulo fala sobre o mistério no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A palavra séculos aqui dá a ideia de geração, tempo, de modo que o que Paulo está enfatizando aqui é que o mistério foi dado por revelação e não foi tema de outros servos de Deus antes dele. Qual é a verdade? Está no versículo 6. Este é o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. De Moisés a Malaquias não se encontra nenhuma palavra, nenhuma linha sobre o assunto. Estava escondido em Deus. Em nenhum lugar no Antigo Testamento você vai ler sobre os judeus crentes e gentios formando um corpo conhecido como igreja. Era uma verdade nova e Deus revelou a Paulo. Estava escondida em Deus. Ele disse: agora Paulo fale aos outros, pregue aos gentios e aos judeus e diga-lhes que se eles vierem a Cristo e colocarem sua fé nele, então eles serão reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Agora, este mistério não é algo misterioso, mas uma revelação gloriosa, que em Cristo tanto judeus como gentios crentes são co-herdeiros. Lembre-se que Deus disse a Abraão em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Antes de Cristo vir, os gentios dependiam dos judeus para sua bênção espiritual. O que eu estou dizendo aqui é que os judeus tinham a palavra. Todos os escritores da Bíblia, com uma ou duas exceções, eram judeus. Devemos agradecer a Deus pelos profetas judeus e pelos apóstolos que escreveram as Escrituras Sagradas. Deus sabia que os gentios dependiam dos judeus, mas agora que Cristo veio, a semente de Abraão, de acordo com Gálatas 3,16, o gentio crente se torna co-herdeiro com o judeu. Agora, provavelmente qualquer escritor do Antigo Testamento teria ficado muito surpreso se tivesse sido dito que um dia haveria uma dispensação especial da graça, na qual judeus e gentios seriam co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Deus. Tenho certeza que Abraão, que cria em Deus, sabia que em sua descendência todas as famílias da terra receberiam a bênção da promessa. Mas Abraão e os outros crentes do Antigo Testamento não sabiam que Deus havia planejado criar este novo homem. Este é o termo que Paulo usa em Efésios, o novo homem. E este novo homem é uma nova criação feita de judeus e gentios e, portanto, constituem um corpo, o gentio sendo igual ao judeu em todos os aspectos.
Eu realmente creio que Deus despreza com ódio santo não só o antissemitismo, mas também os grupos exclusivistas de judeus cristãos que rejeitaram os cristãos gentios. Eu creio que ambos são culpados. Hoje há gentios que são provocadores de judeus, que odeiam os judeus, e eu quero avisar, meus amigos, que Deus não vai tolerar isso. Eu também conheço judeus crentes que se sentem como se fossem melhores do que os crentes gentios. Ambos estão errados. A característica distinta do Evangelho de Cristo nesta dispensação é encontrada nas palavras do anjo que anunciou em Lucas 2,10. Ouça isto: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Como você pode ver, tanto judeus como gentios vão receber as boas novas. E lembre-se, amigo, o mistério não é somente de que os gentios seriam salvos. O mistério é uma mudança profunda e concreta, provocada pela criação de uma nova entidade que faria dos gentios e judeus crentes co-herdeiros e co-participantes. Esse é o poder do Evangelho que pregamos. Bem, nós vimos apenas 6 versículos no capítulo 3 de Efésios, e nosso tempo acabou por hoje. Eu gostaria muito de agradecer a você que está ouvindo o programa. Obrigado mais uma vez pelos e-mails, pelas cartas, pelas orações, por suas ofertas. Tudo isso torna esse ministério possível. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.